Se histórias reais e emocionantes tocam o seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se agora para não perder nenhuma missão esquecida pelo tempo. Durante anos, o nome da capitã Rafaela Torres era mencionado apenas em silêncio nas bases aéreas. Ela havia sido declarada morta em combate após uma missão secreta que saiu completamente dos registros oficiais. Seu caça desapareceu dos radares no Oriente Médio, e nenhuma peça foi encontrada para contar a história. A cerimônia de despedida foi simbólica, sem corpo, sem caixão e sem perguntas. Alguns diziam que ela havia desertado, outros que sabia demais. Mas para os que a conheceram de verdade, o silêncio do comando era mais suspeito que qualquer falha técnica. Mesmo após 7 anos, um retrato seu ainda estava pendurado discretamente na ala dos veteranos. E naquela noite específica, quando o céu parecia calmo demais, um radar tocou como há muito não acontecia. A base aérea Vale Dourado operava em estado de vigilância constante desde os ataques do ano anterior, mas nada podia preparar os operadores para o que apareceu na tela naquela madrugada. Era um caça militar voando em padrão tático antigo, com manobras que hoje ninguém mais executava. Nenhum transponder ativo, nenhum sinal de identificação, mas uma rota precisa que desafiava a lógica. O coronel Álvaro, ao ver a manobra registrada, empalideceu imediatamente. Ele conhecia aquele estilo. Era como uma assinatura no céu. Isso é impossível, murmurou, enquanto ajustava os instrumentos. E ali, diante dos olhos de toda a equipe, surgiu a confirmação. Era o prefixo da aeronave de Rafaela. Caças foram preparados, drones enviados, e um alerta de interceptação foi acionado em todos os setores. Aviões de patrulha noturna subiram às pressas, buscando um contato visual direto, mas nenhum piloto conseguia se aproximar da aeronave, que parecia sempre um passo à frente. O caça misterioso voava em silêncio, como se conhecesse todos os pontos cegos do radar militar. E mais do que isso, seguia em direção direta à própria base, onde Rafaela havia servido. Comandantes começaram a se questionar se era uma simulação ou uma tentativa de invasão com tecnologia avançada. Mas algo nos movimentos da nave os deixava inseguros demais para atacar. Era como se o avião soubesse exatamente quem estava no controle das torres naquele momento. Quando o avião se aproximou da base, não houve tentativa de contato via rádio. Mesmo assim, os sistemas da torre foram desativados por segundos, como se alguém por dentro tivesse acesso. A pista foi liberada automaticamente, sem comando da torre, abrindo-se como em uma missão autorizada. A aeronave tocou o solo com leveza. Precisa, como só alguém treinado pessoalmente por Rafaela saberia fazer. Os motores desligaram devagar, o ar quente subia no asfalto, e ninguém se movia. Um silêncio sepulcral tomou a base, até que a cabine se abriu. E então, a imagem impossível. Rafaela, ainda com o mesmo uniforme de 7 anos atrás, desceu calmamente. Ela caminhou até o coronel Álvaro, parou diante dele, e disse apenas: "Eu preciso ser ouvida." Agora, o choque na base era absoluto, como se o tempo tivesse parado. Nenhum dos presentes ousou questionar, nem mesmo soldados mais novos, que só conheciam seu nome por histórias. Rafaela foi conduzida até a sala de reuniões, mas não respondeu a perguntas pelo caminho. Tinha no olhar a firmeza de quem passou pelo inferno e voltou intacta. Na sala, pediu uma garrafa de água, sentou-se com calma e colocou um pendrive sobre a mesa. "Se vocês abrirem isso, vão entender por que precisei sumir." O coronel hesitou, mas plugou o dispositivo no sistema da sala de comando, e as imagens que surgiram na tela congelaram a respiração de todos os presentes. Os arquivos exibiam gravações de comunicações criptografadas entre oficiais de alto escalão e agentes estrangeiros. Havia mapas, rotas, contratos e operações inteiras fora do conhecimento do Estado-Maior. Rafaela havia sido enviada em missão para investigar esses dados, mas foi traída no meio do caminho. Seu avião foi derrubado propositalmente por um comando interno, e ela sobreviveu por pura sorte. Durante anos, viveu infiltrada em territórios hostis, reunindo provas e evitando ser eliminada. Cada imagem apresentada era uma peça de um quebra-cabeça, que o comando queria manter enterrado. "Vocês me consideraram morta, porque era mais conveniente do que lidar com a verdade." A sala permaneceu em silêncio, e agora ninguém duvidava de mais nada. O comando militar, diante das provas, decidiu colocar a base em isolamento imediato. Rafaela foi levada para uma área protegida, enquanto a cúpula do exército era convocada. A mídia ainda não sabia de nada, mas rumores já começavam a circular entre as tropas. Norberto, o antigo aliado de Rafaela no setor de inteligência, foi chamado com urgência. Quando a viu, mal conseguiu esconder a emoção. "Você está viva." "Eu sabia." Ela apenas assentiu e entregou-lhe outra cópia dos dados, dizendo: "Agora, é com você." Juntos,
revisaram ponto por ponto o conteúdo daquela investigação secreta e perceberam que o buraco era mais profundo do que haviam imaginado. A rede de corrupção envolvia empresas de armamentos, oficiais de carreira e até contratos internacionais de espionagem. Rafaela descobrira que parte das operações mais perigosas eram sabotadas de dentro para beneficiar interesses externos. Ela teve que mudar de nome, identidade e até voz para sobreviver e coletar cada uma daquelas informações. Durante o tempo sumida, aprendeu técnicas de contra-inteligência e pilotou aeronaves inimigas para evitar ser rastreada. O caça que trouxera de volta era uma versão adaptada com tecnologia estrangeira, mas configurado por ela mesma. O que vocês viram hoje foi o meu alerta, e é só o começo. Norberto ativou a operação de segurança máxima da divisão interna. Eles sabiam que agora, tudo o que Rafaela trouxe, colocava suas vidas em risco novamente. Na mesma noite, a base sofreu uma tentativa de invasão cibernética. O sistema caiu por segundos, e alguns arquivos do dispositivo começaram a corromper. Mas Rafaela, já prevendo isso, tinha backups físicos escondidos em diferentes regiões do país. Com o apoio de Norberto, ativaram o protocolo retorno, que colocava sob proteção antigos agentes da confiança dela. Enquanto isso, fora da base, caças desconhecidos foram vistos em rota suspeita. Os radares não os identificavam como inimigos, mas também não estavam autorizados. O comando acionou o código vermelho, e Rafaela pediu: "Deixe-me voar outra vez." O coronel, depois de um longo olhar, apenas respondeu: "Seu assento está te esperando." Ao vestir novamente o traje de voo, Rafaela parecia mais viva do que o cada peça do uniforme parecia enquexorcei, como se o tempo não tivesse passado. Ela caminhou até o caça, agora renomeado com sua antiga insígnia, Tempestade Zero. Subiu na cabine com a calma de quem sabia que estava onde sempre pertenceu. A base inteira observava com respeito absoluto, menos ninguém mais ousava duvidar. O motor rugiu, os freios foram soltos, e o avião decolou como se o céu estivesse esperando por ela. No rádio, sua voz soou clara: "Aqui é a piloto que nunca morreu." E com isso, a missão mais importante da sua vida estava apenas começando. Enquanto Rafaela cruzava os céus, 2 caças surgiram no radar, aproximando-se rapidamente da fronteira aérea. Ela manteve a altitude, monitorando o padrão de voo inimigo, com uma calma que poucos veteranos ainda possuíam. A base autorizou contato visual, mas as aeronaves desconhecidas ignoraram todos os sinais de rádio. Com movimentos firmes e previsíveis, eles se posicionaram nas laterais do caça de Rafaela. Foi nesse momento que ela ativou uma manobra exclusiva, algo que só ela conhecia: o giro invertido orbital. As 2 aeronaves hesitaram, e uma delas recuou por instinto, como se reconhecesse quem estava pilotando. No rádio, uma voz surgiu em tom baixo, dizendo apenas: "Isso não pode ser verdade." Rafaela respondeu com frieza: "Pode. E vocês ainda vão me ouvir antes disso acabar." A base rastreava a comunicação, tentando identificar a origem dos caças, mas os sinais vinham de múltiplos satélites. Era evidente que uma organização muito maior estava por trás daquilo, e ela sabia exatamente com quem estava lidando. Enquanto voava, Rafaela ativou um sistema oculto de rastreamento que havia instalado no seu próprio caça modificado. A partir daquele ponto, ela guiaria os perseguidores para uma armadilha aérea montada durante seus anos desaparecida. Ela havia passado tempo demais como alvo para não aprender a virar o jogo. Com um desvio súbito, mergulhou entre montanhas conhecidas do norte, onde radares tinham pouca eficácia. Os caças seguiram, sem perceber que estavam entrando em uma zona cega, monitorada apenas por aliados de confiança. E em menos de 3 minutos, os 2 invasores foram obrigados a pousar após interferência direta nos seus sistemas de navegação. Do volta à base, Norberto e o coronel Álvaro recebiam os alertas em tempo real. Os 2 caças capturados eram modelos de última geração, fabricados fora do país, sem registros de venda. Nos compartimentos internos, encontraram dispositivos de espionagem, transmissores escondidos e registros de voos antigos. Cada dado encontrado confirmava tudo o que Rafaela vinha dizendo, e algo ainda maior por trás de tudo. Havia um plano em curso silencioso e cruel, que consistia em enfraquecer lentamente a capacidade militar nacional. Os sabotadores estavam infiltrados em cargos-chave e minavam tudo o que pudessem, de dentro para fora. Rafaela, em sua ausência, havia mapeado toda essa rede, mas precisava da confiança da base para desmascará-la. Agora, com as evidências em mãos, não havia mais espaço para dúvidas. Era hora de agir. Na sala de estratégia da base, oficiais começaram a traçar planos de contraofensiva baseados nos dados recuperados. Rafaela retornou do céu direto para a sala de comando, sem sequer tirar o capacete. "Eles não vão parar."
E se não formos nós, ninguém mais terá chance de conter isso. Ela declarou sem hesitação. O coronel Álvaro, após alguns segundos em silêncio, apenas respondeu: "Você comanda agora, capitã", com Norberto ao seu lado, e uma equipe de elite, formada por seus antigos alunos. Rafaela ativou a chamada Operação Eco Fantasma. Era uma missão que envolvia infiltração digital, sabotagem de canais internos e uma ação coordenada em 3 bases comprometidas. Ela designou cada piloto com precisão cirúrgica, sabendo exatamente onde cada um seria mais letal. E como um general, em pleno campo de batalha, ela traçou o primeiro ataque invisível daquela guerra escondida. Madrugada seguinte, 3 aeronaves modificadas decolaram em absoluto silêncio, sem registro nos radares nacionais. Voavam em formação triangular, usando tecnologia furtiva adaptada por Rafaela durante seu tempo desaparecida. O objetivo era simples, mas arriscado: desativar as torres de transmissão da base Fantasma, uma instalação escondida no norte. Essa base era controlada por desertores de alta patente e servia como centro nervoso das operações traidoras. Enquanto cruzavam os céus em velocidade máxima, Rafaela sentia o coração bater como nos velhos tempos. A diferença agora era que ela não precisava mais provar quem era menos, apenas terminar o que começou. Com comandos precisos, as aeronaves se dividiram em posições estratégicas, e ao sinal de sua voz no rádio, os 3 ataques simultâneos aconteceram em perfeita sincronia. Explosões silenciosas, direcionadas e friamente calculadas, atingiram os pontos vitais da base inimiga. Não houve alarde, não houve resposta, menos apenas o som metálico do colapso inevitável. Os traidores, pegos de surpresa, tentaram fugir por rotas alternativas, mas já era tarde demais. Rafaela havia previsto cada uma das saídas e havia instruído soldados de confiança para interceptá-los. Quando o pulso, foi recebida por uma linha de oficiais, que a saudaram com o respeito que sempre mereceu. Naquele momento, a verdade começou a se espalhar dentro do próprio sistema. Jornais militares, redes internas e até os próprios instrutores começaram a repassar seu nome com reverência. A Pilot Morta, como haviam apelidado antes em desdém, agora era símbolo de um renascimento militar. Enquanto o governo tentava abafar as revelações, parte da imprensa independente começou a investigar. Reportagens começaram a emergir com dados que só podiam ter vindo de dentro das Forças Armadas. Rafaela manteve-se em silêncio com a imprensa, mas orientou discretamente um jornalista de confiança de seu pai. Ela sabia que o povo precisava saber, mas com cautela menos, e acima de tudo, com provas irrefutáveis. Um dossiê completo foi entregue em mãos, incluindo fotos, vídeos e registros de comunicação direta. Nas semanas seguintes, manchetes começaram a surgir com títulos como: "Quem é a mulher que voltou dos mortos?". A população, antes alheia aos conflitos internos, começou a exigir respostas. E Rafaela, mesmo fora dos holofotes, guiava cada movimento como uma general invisível da nova era. No interior da base neutralizada, foram encontrados documentos físicos que nunca deveriam ter existido. Havia listas de nomes de soldados sacrificados em missões falsas, registros de sabotagens internas e provas da venda de segredos de Estado. Rafaela e Norberto passaram 2 dias inteiros vasculhando compartimentos escondidos e criptografias camufladas. Em uma sala secreta, encontraram até relatórios que indicavam tentativas de manipulação política por meio da Força Aérea. O choque era tanto que até o alto comando hesitou em continuar tentando controlar a situação. A pressão pública aumentava a cada nova manchete, e a imagem de Rafaela estampava discretamente editoriais sobre heroínas silenciadas. Enquanto o governo tentava conter a revolta, ela reunia uma rede de oficiais confiáveis para proteger os próximos passos. A guerra invisível estava longe de terminar, mas agora, ela não lutava mais sozinha. Na calada da noite, uma transmissão pirata invadiu os sistemas internos de várias bases militares. Era um vídeo curto, sem trilha sonora, com imagens de arquivos e operações secretas documentadas por Rafaela ao longo dos anos. Ela não aparecia diretamente, mas sua voz narrava com firmeza cada detalhe das ações encobertas. O impacto foi imediato. Oficiais jovens se recusaram a obedecer ordens vindas de superiores listados nas denúncias. Alguns generais tentaram desmentir as provas, mas foram desmentidos ao vivo por soldados com acesso ao material original. Pela primeira vez em décadas, a estrutura interna das Forças Armadas se reorganizava por causa da integridade de uma única mulher. Rafaela, longe do buscar fama, estava apenas tentando impedir que o que aconteceu com ela acontecesse com outros. E por trás de cada estratégia, ela deixava claro: não me salvem, salvem o país. Naquela mesma semana,
a presidente da República convocou uma reunião de emergência com os altos comandos. Rafaela foi chamada não como suspeita, nem como oficial menos, mas como especialista de honra. Vestindo seu uniforme oficial pela primeira vez em anos, entrou na sala onde todos haviam um dia assinado sua morte. Os olhares eram mistos. Surpresa, vergonha e respeito se misturavam no silêncio da cúpula militar. Ela colocou os documentos sobre a mesa, encarou todos e disse: a história tentaram apagar. Mas hoje, ela é escrita por mim, Excelência. Por alguns segundos, até que, um a um, os generais foram se levantando não para se opor, mas para ouvi-la. Ela não pediu aplausos, nem reconhecimento, mas saiu daquela sala com uma missão oficial: reorganizar as forças aéreas, com base na verdade. E assim, a mulher que o país havia declarado morta, agora era quem liderava o renascimento de sua própria força aérea. Se essa história te tocou até aqui, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar que a verdade sempre encontra seu caminho. Que começou como uma operação de limpeza torno-sei, algo maior do que qualquer um imaginava. Rafaela não apenas liderava um comitê especial de reestruturação, mas também se tornaram um símbolo de justiça silenciosa. Soldados de todas as regiões do país começaram a escrever cartas, relatando abusos e omissões que antes eram ignoradas. Ela lia cada uma com atenção, mesmo sabendo que não conseguiria resolver tudo de uma vez. Se eu pude voltar do nada, cada um de vocês pode ser ouvido, dizia sempre que reunia os cadetes. Mas nem todos ficaram satisfeitos com o retorno. Dela menos havia ainda bolsões de resistência que agiam nas sombras. Um grupo do ex-officio desertores passou a enviar ameaças cifradas por redes protegidas. E Rafaela sabia que a guerra que começou no ar, agora seria travada também em silêncio. Em uma madrugada gelada, enquanto revia relatórios, Norberto encontrou sinais de uma possível tentativa de atentado. Alguém havia inserido um código malicioso nos sistemas da base principal, que Rafaela havia retomado. O alvo era claro: sabotar as próximas 3 operações lideradas por ela, provocando acidentes em série. Imediatamente, os sistemas foram isolados, e uma varredura completa foi iniciada por especialistas de confiança. Ao mesmo tempo, câmeras internas mostraram movimentações suspeitas nos hangares. Rafaela, sem hesitar, foi pessoalmente até lá, acompanhada por 2 soldados veteranos que serviram com ela no passado. Lá dentro, encontraram um técnico desacordado e explosivos escondidos sob um dos caças recém-restaurados. Era uma vez. Alguém ainda queria calar a piloto morta, de uma vez por todas. Apesar da tensão crescente, Rafaela se recusou a recuar. Com o caça sabotado removido, ela decidiu pilotar pessoalmente na missão de reabastecimento humanitário no sul. Sabia que o Exporsei era arriscado, mas se escondesse a cabeça, voltaria a ser tratada como desaparecida. Na cabine, revisou cada parafuso, cada linha de código, cada detalhe do painel. E ao decolar naquela manhã, a base inteira assistiu em silêncio absoluto, como se soubessem que algo maior estava em jogo. No rádio, sua voz transmitia confiança: se for para cair, será voando menos como sempre fui. Mas os céus daquela manhã não foram hostis, foram calmos, como se a recebessem de volta. E quando ela pousou horas depois em segurança, foi recebida não por soldados, mas por civis que haviam lido sua história nos jornais. Na cidade, onde aterrissou, crianças seguravam cartazes com o nome dela pintado em letras coloridas. Algumas mulheres a abraçaram, dizendo que agora suas filhas sonhavam em ser pilotos também. Rafaela sorriu discretamente, mas não falou muito. Ainda não se via como heroína. Norberto chegou horas depois, trazendo notícias de que novas prisões estavam sendo autorizadas pelo Comando Central. Os generais que a descartaram anos atrás agora enfrentavam audiências sigilosas no Tribunal Militar. O nome dela ainda era evitado em comunicados oficiais, mas o povo já sabia quem havia iniciado a mudança. Com cuidado, ela passou a planejar uma última missão, algo que encerraria de vez o ciclo que quase a matou. Mas, para isso, teria que retornar ao lugar onde tudo começou, menos a base internacional onde foi traída. A missão exigia autorização diplomática, pois envolvia cruzar fronteiras e acessar dados em território estrangeiro. Mas o novo ministro da Defesa, impactado pela história dela, aprovou pessoalmente a operação. Rafaela embarcou com um pequeno grupo de oficiais leais e 2 especialistas em criptografia. Durante o voo, manteve silêncio quase total, revendo mentalmente cada movimento da missão original. 7 anos antes, foi ali que colocaram um alvo nas costas dela sem que percebesse. Agora voltaria como alguém que conhecia cada sombra daquele lugar. Ao pousar, olhou para os portões da antiga base internacional e sussurrou: dessa vez, não me pegam desprevenida. E entrou, como se nunca tivesse saído. A base ainda operava com o mesmo padrão de segurança,
Mas os rostos haviam mudado. Alguns dos que participaram da sabotagem original foram promovidos ou realocados. Outros estavam ali, esperando. Rafaela tinha autorização para inspecionar todos os sistemas antigos, alegando reestruturação conjunta. Mas seu objetivo era claro: encontrar os registros originais que haviam sido deletados da missão de 7 anos atrás. No terceiro dia, descobriu um servidor antigo ainda em funcionamento, esquecido em uma ala abandonada. Com a ajuda da equipe, conseguiu restaurar parte dos arquivos, revelando vídeos e áudios de reuniões secretas. Neles, apareciam claramente os nomes dos responsáveis por sua falsa morte e os motivos políticos por trás da ordem. Era a prova final, e inegável, com os dados criptografados e enviados diretamente ao Tribunal Militar. A Operação Fantasma 0 estava concluída. Mas antes do PERT, Rafaela teve uma última conversa com o antigo instrutor, que havia sido cúmplice silencioso da traição. Ele a encarou com olhos baixos e disse: "Eu sabia que você não tinha caído, mas fiquei calado." Ela respondeu com um olhar duro: "O silêncio também mata." Na volta, durante o voo, manteve os olhos fixos no horizonte, pensando em quantas vidas foram silenciadas como a dela. Norberto a acompanhava no assento ao lado e disse: "Você devolveu dignidade à farda." Ela não respondeu, menos apenas apertou os controles, como quem ainda segurava o peso do passado. Mas sabia que, ao pousar, o ciclo estaria completo. Chegada. A pista estava lotada menos, mas não por jornalistas, nem por generais. Eram soldados, veteranos, estudantes da aeronáutica, mulheres de farda e civis, que vieram em silêncio prestar respeito. Dessa vez, não era uma despedida simbólica, mas um reconhecimento real. Ela desceu da aeronave lentamente, olhando cada rosto com cuidado, como se quisesse memorizar aquele momento. O ministro da Defesa se aproximou, entregando uma medalha, que jamais fora concedida em vida a ninguém até então. "Você não voltou dos mortos. Você nos acordou." Ao receber a medalha, Rafaela não chorou, nem sorriu menos, apenas assentiu, firme, porque para ela, honra não se implora, ela se constrói no silêncio. Dias depois, em rede nacional, foi exibido um documentário chamado A Piloto que o Céu Recusou Perder. Contava desde sua juventude e suas conquistas na academia aérea, até o sumiço e o retorno improvável. Com narração calma, vídeos inéditos e depoimentos emocionantes, o país conheceu quem Rafaela realmente era. Em escolas, crianças começaram a perguntar sobre a mulher que não morreu, e novos cadetes citaram seu nome nos juramentos. Ela recusou entrevistas, mas permitiu que sua história inspirasse. Norberto, agora promovido, passou a liderar um novo programa de formação baseado nos valores dela. E o retrato de Rafaela, antes esquecido numa ala silenciosa, agora estava no salão central da Força Aérea, em posição de honra. A mulher que havia desaparecido agora estava presente, em todos os céus do país. Em uma manhã tranquila, Rafaela saiu cedo de casa e dirigiu até uma pequena pista particular no interior. Lá, estava seu caça original, restaurado, como presente dos cadetes da nova geração. Sozinha, ela subiu na cabine, colocou o capacete e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Decolou com leveza, cortando as nuvens como se fosse parte delas. Nas rádios, ninguém ouviu sua voz, mas os radares registraram sua rota. Voo livre, sem destino declarado. Ela voava não por missão nem por ordem. Voava por amor ao céu que nunca esqueceu. E assim, desapareceu mais uma vez entre as nuvens. Não como fantasma, mas como lenda.